E a Antena Aberta tem edição do jornalista António Jorge. Agora em direto. Bom dia. Bom dia, Augusto Fernandes. E está bom o tempo no Alentejo. Está bom porque está a chuva no horizonte. O céu ameaça chuva e ela é bem precisa por causa da seca severa que o país atravessa. Até ao meio-dia, hoje, não vamos falar de seca, não vamos falar do tempo, do ponto de vista meteorológico, mas o tempo também vai ser importante na conversa que propomos lançar a partir dos claustros da Universidade de Évora e até ao meio-dia. Hoje são nossos convidados Elsa Cristina Vaz e Miguel Rocha de Sousa, são ambos economistas, são professores nesta universidade e hoje no programa, até ao meio-dia, vamos tentar projetar o que pode suceder à economia portuguesa. Há uma pergunta que serve de espécie de convite, é uma espécie de convite à entrada dos nossos ouvintes, como sempre, convidados a partilharem a opinião connosco. E a pergunta é esta: há ou não margem de manobra para que o Governo, para que Portugal possa resistir à escalada dos preços e à escassez de matérias-primas por causa da guerra? Quais são os instrumentos que o Governo tem ou não tem à sua disposição para tentar atenuar as consequências da guerra na economia portuguesa? Como é que pode ser aliviada a fatura que vamos pagar? Já ouvimos dizer esta manhã na rádio, pela parte da Confederação dos Agricultores de Portugal, que, sem ajuda do Estado, alguns agricultores podem ser obrigados a suspender as culturas da primavera. É que os custos de produção fazem com que fique mais barato estar quieto, não trabalhar, ficar parado, do que estar a produzir. Eduardo Oliveira e Sousa, da Confederação de Agricultores de Portugal, pede, portanto, decisões rápidas para evitar a falência de muitos empresários agrícolas e produtores. Estas decisões têm que ser tomadas imediatamente. Vai haver uma nova reunião com a Ministra da Agricultura na segunda-feira e eu tenho expectativa de saber se logo nessa reunião haverá sinais dessa natureza. Se não houver, as coisas vão complicar-se. Se os agricultores ficarem entregues a si próprios numa situação como esta, eu arrisco dizer que haverá alguns que param e não fazem as culturas deste ano. Eduardo Oliveira e Sousa diz também, e já o ouvimos esta manhã repetidamente ao longo da manhã informativa da rádio, que em muitos casos os agricultores vão perder dinheiro porque assinaram contratos antes da guerra. E as culturas do milho, do tomate e do arroz são exemplos desta realidade. E algumas dessas culturas têm contratos firmados antes da guerra, o que dá origem a que os valores que estão firmados nesses contratos são completamente incapazes de fazer face aos resultados que vão ser obtidos com o preço dos combustíveis e da energia atuais, e sem sabermos ainda o que vai acontecer. Alguns agricultores, para cumprirem os contratos que têm firmados antes desta situação, antes da guerra, para cumprirem esses contratos, vão perder dinheiro? Obviamente, com as contas que estão a ser feitas neste momento, esses valores já são conhecidos em algumas culturas, como seja o tomate, como seja o milho, como seja o arroz. Entre os agricultores, os produtores de leite, os produtores de pão, ovos, todos os industriais do setor alimentar, os exploradores agropecuários, dizem que não há memória de uma situação tão difícil como aquela que o país está a atravessar. Há quem diga que se está perante uma tempestade perfeita, por causa da seca, por um lado, e por causa do aumento extraordinário, absolutamente raro, dos custos de contexto, nomeadamente os custos de energia e os custos dos combustíveis particularmente. Na segunda-feira passada, o preço do litro de gasolina aumentou cerca de 10 cêntimos e o preço do gasóleo subiu 16 cêntimos, mas na próxima segunda-feira, este, que é já um recorde, deve ser ultrapassado. O Governo já veio avisar os portugueses de várias formas que os tempos que aí vêm podem ser muito, muito negros. E esta manhã na rádio também já escutamos, por exemplo, os impactos que este cenário está a ter em algumas áreas da produção. Por exemplo, na Figueira da Foz, há uma cerâmica chamada Clipper que já suspendeu a produção, mas não é o único exemplo. Há outros exemplos, mas para já vamos conhecer este com a reportagem de Marta Pacheco. Aqui as máquinas já pararam. Esta empresa com 130 trabalhadores entra em layoff simplificado. Ficam apenas aqueles que estão ligados à área comercial para vender o que ainda resta em estoque. Nós estamos dependentes do gás e, portanto, torna-se absolutamente inviável
nós produzirmos. José Carlos Martins, administrador da Clipper, confessa que se chegou a uma situação incomportável. Sem contrato de fornecimento de gás, a empresa ficou sujeita às flutuações dos preços dia a dia e sem alternativas. Para ter uma ideia relativa, hoje o gás está na ordem dos 150 euros o megawatt, quando nós o ano passado o comprávamos a 20 euros. Estamos a falar de 7 vezes e meia. A produzir cerâmica de revestimento, azulejo para a parede, mosaico para o chão, a empresa continuava a ter encomendas e até aumentou os preços por 2 vezes nos últimos meses. Mas não dá para mais. Lamenta José Carlos Martins, todo o processo de produção ficou mais caro. Nós, se aumentássemos agora, teríamos que quase mais do que duplicar o preço dos nossos produtos e, portanto, aí ficávamos completamente fora de mercado e não sei se os consumidores gastariam. É trágico neste momento. Este não é caso único. O problema afeta outras empresas deste setor que precisam, diz José Carlos Martins, de ajuda. O apelo que nós fazemos ao Governo é um layoff simplificado que também crie moratórias, porque nós temos encargos financeiros que temos que honrar, que altere a taxa do IVA da energia, nos ajude a dar garantias aos fornecedores de combustíveis de matéria-prima. Neste caso, a empresa vai ficar em layoff simplificado pelo menos nos próximos 2 meses. A jornalista Marta Pacheco, com este exemplo de uma empresa de cerâmica da Figueira da Foz, mas depois de na rádio termos dado a ouvir este exemplo, a redação da Antena 1 já recebeu indicações de outras fábricas, nomeadamente da Siderurgia Nacional, que agora tem outro nome, que tem fábricas na Maia e no Seixal. Também elas estão paradas pelo menos nas próximas 3 semanas. Estamos a falar de unidades que têm mais de 1000 funcionários e outros mais que estão indiretamente relacionados com esta siderurgia. Vão ficar parados 3 semanas. Os trabalhadores, de acordo com a informação que nos foi prestada à Antena 1 por parte de uma responsável destas unidades de siderurgia, terão sido convidados a entrarem de férias durante 3 semanas. Bom, seja assim ou não, temos aqui vários indicadores, vários exemplos para lançar então a discussão a partir daqui de Évora, da Universidade de Évora, com os meus convidados esta manhã. São ambos economistas, professores de Economia na Universidade de Évora. Um já foi diretor do departamento, a outra, a Elsa, é a diretora atual. Elsa Cristina Vaz e Miguel Rocha de Sousa, obrigado a ambos uma vez mais. O professor dizia há bocadinho que é preciso contextualizarmos, e eu peço aos dois para nos ajudarem a perceber isto, o que é estarmos em economia, não sei se devo dizer normal, e economia de guerra. Sim, de facto, o contexto é completamente diferente. A economia de guerra é uma economia diferente. Nós, numa economia normal, entre aspas, apesar de termos vindo de uma pandemia, os preços funcionam e, portanto, o sistema capitalista, que é muito bem-vindo, funciona como sistema de incentivos e com inflações baixas consegue-se que os preços, de facto, reflitam a escassez ou a abundância dos bens. E nós estamos a chegar a uma situação... Funciona bem a lei da oferta e da procura. Sim. E agora, em economia de guerra, isso não funciona. Há muita procura e não há oferta. É um bocadinho assim. A questão é que passamos a ter uma restrição ativa das quantidades. Ou seja, é como se tivéssemos ali uma coisa que corta e, portanto, a ideia passa a ser o first come, first served. Ou seja, os primeiros que chegam que são os que são servidos e depois entramos na questão mesmo dos vouchers. E, portanto, temos de ter isto em cima da mesa e ter essa consciência. Não é ter medo e perceber que... O que é isso dos vouchers, professor? Os vouchers, não estamos a falar do voucher ao combustível. O IVA voucher, nem o auto-voucher. Não é isso. O que eu estou a dizer é que... São as senhas de racionamento? São as senhas de racionamento. Acho que isso é possível e não é para assustar. E eu acho que isso deve estar em cima da mesa. Assim, nós no sistema, na agricultura, neste momento, e há bocado diziam em bem, entramos na tempestade perfeita. Tivemos seca, uma situação de seca. Temos uma situação com o custo de energia a subir brutalmente, temos alterações climáticas, mas de facto temos a tempestade perfeita. E a questão que se levanta, mais um conceito teórico, eu sou um bocadinho teórico, mas concretizando, nós temos de distinguir entre incerteza e risco. Uma coisa que eu ensino aos meus alunos, e a Elsa também sabe disso, nós
quando começou a guerra da Ucrânia estávamos numa situação de incerteza, ou seja, tínhamos vários cenários, mas não conseguimos dar probabilidades. À medida que a guerra se prolonga, há indicadores que ficam mais claros. Há indicadores que ficam mais claros e os cenários, Putin ganha a guerra, não ganha, etc. O petróleo vai para aqui, vai para ali, portanto começamos a conseguir atribuir probabilidades e os que fazem perspectiva e que trabalham com cenários começamos a conseguir atribuir probabilidades. O Sr. Putin não é perfeitamente fiável, aliás, do ponto de vista do comportamento estratégico, que é uma coisa que também estudamos na Universidade de Évora, e eu faço aqui um elogio à Universidade de Évora. Nós criámos a primeira cadeira de Teoria de Jogos aplicada às relações internacionais, portanto, do sistema internacional, na licenciatura. De facto, nós temos estudado as interações do sistema internacional, e se calhar, começando pelo sistema internacional, pela macroestrutura. Há bocado estávamos a falar dos números. A Rússia exporta para a União Europeia 46% do abastecimento sólido de combustíveis sólidos, portanto, da União Europeia, 38% de gás natural e 26% do petróleo. E, portanto, quando a Presidente da Comissão Europeia vem dizer que nós temos que acabar com essa dependência... sim. Nós, no fundo, entramos numa guerra comercial e temos a única coisa que me indigna aqui um pouco, e eu sou um homem muito otimista, porque tenho fé, e não vamos entrar agora por aí, mas a questão é, nós temos de ter consciência que estamos numa guerra, e a grande indignação, portanto, há um movimento de solidariedade espetacular, mas nós neste momento só estamos indignados porque a guerra está na Europa e está à porta. Quando nós olhamos para a antiga Jugoslávia... Falávamos aqui mesmo na Universidade de Évora, mas então, porque é que não nos lembramos do que é que se passa no Iémen ou no Afeganistão? Exatamente, pronto, são essas questões. Mas ainda, por exemplo, ao custo do petróleo portanto, o petróleo neste momento já passou os... Depois as negociações jogaram, hoje ainda não vi os mercados, infelizmente, mas eu acho que as perspectivas são negras e, portanto, eu estive a ver uma simulação simples. Ontem, quinta-feira, por exemplo, um custo de gasolina de 50 litros era 96,8 euros, sem medidas era 102 euros, portanto, para encher um carro mesmo, uma pessoa... Pois, isso é que é importante nós transmitirmos às pessoas. O que é que vai acontecer? Repare, que indicadores é que tem? Por exemplo, não sei se pode dizer quanto é que vai custar um litro de gasolina daqui a 3 semanas, mas, por exemplo... Só para nós vermos, quinta-feira passada, o gasóleo de 50 litros estava a 96,8. Sem medidas, e se fosse o preço previsto para a semana, ia ser 102 euros, portanto já é uma diferença grande. Com as medidas que o Governo introduziu, que são compensatórias, as pessoas dizem, e depois já vamos ao papel do Governo, poupa-se 1,2 euro no depósito de gasolina. No gasóleo, na quinta-feira passada, um depósito de 50 litros estava a 91,6 euros, sem medidas estaria a cerca de 101 euros. Já portanto, é substancial, claro. É substancial, portanto, e há uma diferença. Isto por pessoa é uma diferença de 1 euro, mas nós temos que pensar que são milhares, milhões de pessoas a fazer isto. E não é isso, é que depois é 1 euro, mas depois tem repercussões em todas as outras coisas, em todos os outros produtos. Diga, Elsa. Sim, claro. Força, Elsa. Eu depois também posso fazer, mas força, Elsa, não deixei falar, desculpa. Ora, essa. E de facto, quando nós olhamos para as ligações diretas que nós temos com a Rússia e com a Ucrânia, nós temos consciência que Portugal não é das economias mais dependentes destes dois países. Certo. Mas a União Europeia é. A União Europeia como um todo tem uma dependência grande. No caso dos combustíveis, o Miguel estava a falar na ordem dos 40%, as importações em termos de combustíveis provenientes da Rússia. Se olharmos para as importações portuguesas, nós não vamos além dos 6%. Sim, Portanto, Portugal depende de forma direta apenas na ordem dos 6% de tudo o que importa de petróleo para Portugal. Se olharmos para a Alemanha, chega aos 17%. Claro, é uma Se olharmos para a Polónia, ultrapassa esses valores. Portanto, nós percebemos que o impacto direto, há outro setor que também pode ser importante para Portugal, em termos relativos, obviamente, que é o setor dos óleos minerais. Ainda hoje vinha nas notícias a referência ao racionamento na venda de óleos de girassol. Porque, de facto, da Ucrânia temos essa dependência. É também relativa, é relativamente pequena, à volta dos 4% de tudo aquilo que nós importamos desse produto, mas, de qualquer forma, a impossibilidade de entrada desse produto na economia vai ter o impacto no jogo da oferta e da procura em termos de preços. Professora Elsa Cristina Vaz, o que é que o Governo pode fazer? Vamos avançar um bocadinho para esta perspectiva. Já temos a ideia que há uma tentativa de tentar, peço desculpa pela repetição, pela via fiscal, introduzir algumas alterações, por exemplo, no ISP, no Imposto sobre Produtos Petrolíferos. Qual é a sua perspectiva sobre isso? Faz sentido? Bom,
A questão, o petróleo, o impacto do petróleo é rígido na economia. Enquanto nós tivermos a logística de todo o setor industrial muito dependente do petróleo, naturalmente qualquer efeito na variação dos preços vai se refletir no custo de produção. No custo de produção de qualquer coisa que esteja dependente de produtos importados ou que não esteja dependente de produtos importados. Basta que o custo com a energia tenha e normalmente tem um peso importante de todo o custo de produção. E por isso, efetivamente, é importante tentar, como o Miguel estava a falar, esta primeira proposta já vai de alguma forma compensar, mas estamos a falar de um valor... Mas até que ponto é que o Governo está mais ou menos de mãos atadas, tendo em conta o facto de estarmos incluídos na União Europeia? Claro, eu isso acho que passar mais chega, porque assim, nós agora temos o Conselho Europeu, temos ontem e hoje... As decisões de mas eu acho que neste momento o que está em cima da mesa é a questão da segurança da Ucrânia e a questão da segurança de defesa. Mas assim, a questão económica é muito importante e, por exemplo, nós agora, há bocado estamos a falar dos consumidores, passámos para as empresas. Por exemplo, os grandes consumidores de energia, por exemplo, a Associação Portuguesa dos Grandes Consumidores de Energia Elétrica, que tem a Navigator, a Celsius, a Altria e a Simpor. Reparem, o custo do megawatt-hora, que é preciso ter essa noção. Em fevereiro de 2021 estava a 30 euros o megawatt-hora. Hoje em dia estamos a 500 megawatts-hora. Já se fala, e ontem o Ministro do Ambiente... megawatts-hora? 500 euros o megawatt-hora. Sim, desculpa. E, portanto, no fundo, é uma subida brutal. Isto bloqueia completamente as empresas. Há aqui uma questão que eu acho que não é despeciente. Nós tivemos uma pandemia, tivemos um papel do Estado que foi reinventado e que foi repensado. Voltando novamente à questão teórica, o que é o Estado, que é a nação? O Estado é um povo num território determinado de poder político, o Jelinek dizia isso. A nação é um povo com uma cultura e, portanto, nós temos o Estado e a nação ucraniana, temos a nação ucraniana que sai reforçada, temos, se quiser, a nação europeia, se isto existe ou não, mas a questão essencial aqui é que estas decisões económicas têm que ser muito bem pensadas e o Estado deve intervir na economia. Na pandemia teve de intervir, e agora vai ter de fazer. E com as regras europeias, e portanto isto tem que ser uma decisão concertada. A ELCE é em assuntos europeus e na economia europeia também. Mas, por exemplo, há uma hipótese que é comprar energia nuclear à França com preço regulado de 42 euros por megawatt-hora. Portanto, é uma decisão que poderá fazer sentido. Portanto, os dirigentes da Associação Portuguesa dos Grandes Consumidores de Energia Elétrica falavam nessa hipótese. E, portanto, isto tem que ser negociado e é viável. Outra hipótese é a reformulação dos corredores do gás não proveniente da Rússia, que obrigaria a entrada, permitiria a entrada de maiores quantidades de gás por via da Península Ibérica, mas tem a barreira dos Pirineus, vindo de África. Mas tem ali alguns bloqueios na passagem dos Pirineus, mas que não significa que não possa ser negociado e reformulado e de alguma forma compensar a impossibilidade de entrada de gás pela... E já agora só uma questão, em relação a isto de energia é muito interessante porque, por exemplo, a Alemanha tinha o Nord Stream negociado com a Rússia, que aquilo foi um projeto de não sei quantos milhões que acabou por ser... Agora está em banho-maria e faliu a empresa. Vamos voltar, digamos assim, àquela que é a nossa vida diária, aquilo que é o nosso cotidiano de ir às compras ao supermercado, de ir ao posto de abastecimento, encher o depósito de gasóleo de gasolina e na Feira Semanal de Bragança, que está a decorrer esta sexta-feira, há poucas pessoas, mas há muitos produtos que estão já a subir de preço e o receio é ainda muito maior, claro, por causa destas incertezas relativamente ao futuro das quais temos estado a falar aqui a partir de Évora. Por entre frutas e legumes, lá em cima, em Bragança, por entre os queijos e enchidos, o repórter Afonso de Sousa foi ouvir as queixas de quem trabalha a terra e da terra procura sustentabilidade, sobrevivência. Rita Lopes anda há uma vida nas feiras a vender enxadas, sacholas, grelhas, facas, tudo à base de ferro e aço. Isto eu não sei onde é que vamos a chegar, homem. Se isto não muda, não sei onde é que vamos a chegar. O nosso produto subiu o triplo. E o que é que as pessoas lhe dizem? Dizem que não tenho vergonha de pedir tanto dinheiro. E eu disse assim, mas eu não tenho culpa. A mim também me levam o dinheiro todo. Nem dá para a comida. Agora o gasóleo subiu demais. E nem dá para uma pessoa, nem temos vontade de trabalhar. Hein? João Botelho veio de Lamego com frutas, principalmente maçãs. A continuar assim não vai manter os preços por muito mais tempo. Não posso manter, não vou andar por dinheiro do meu bolso para o cliente. Ou fico em casa, ou subo às tabelas.
que eu vinha aqui com 40 euros, eu neste momento gasto 70. Se vem mais 25 cêntimos, são 100 euros de gasóleo. Se ganhar 100 euros, preciso vender um quilo de fruta. Os preços de combustível mexem tudo porque é muita despesa de gasóleo. Há bocado você dizia que alguém há de ter que pagar, quem paga é quem compra, não é? Quem come. O desgraçado come é que paga sempre. Maria de Lourdes tem uma banca cheia de legumes e frutas, tudo fabrico próprio da aldeia de Mascarenhas ao lado de Mirandela. Não antevê nada de bom para o futuro. Vamos passar fome. Sim, as pessoas já devem querer comprar as coisas e não aparecem nos mercados, porque os agricultores não podem andar a fabricar. O gasóleo agrícola está a 1,30 €, vai para 1,5 €. Quem é que pode andar a fabricar? Ninguém. As pessoas vão, estes velhotes e se calhar nós, porque não fazemos face às despesas. É um exagero, vamos ter que fazer contas antes de sairmos de casa. Há 15 anos que a Dona Belmira de Lamas de Orlhão faz queijo de ovelha. O preço manteve-se nos 7 € até há um mês. Aumentou a unidade 50 cêntimos. Tudo, ou é dubos, é gasóis, é tudo. Tudo, triplicou. E ainda dá para trabalhar assim? Não temos outros empregos, filho. E ao pé do agricultor está tudo barato, ao pé das outras coisas. Não sei, filho, o que é que isto vai dar. Os preços dos produtos na banca de Cláudia Borges ainda se mantêm. Por enquanto ainda se mantém. E como é que vê isto tudo? Muito mal, cada vez pior. Está isto muito mal, tá. Já disse ao meu marido que era melhor ficar em casa. Ao menos não se tinha desgaste, não é? E ainda vai estar pior, não é? Como dizem que para a semana vai subir, outra vez o gasóleo, mais difícil vai ser, não é? Uma pessoa não faz para as despesas para o gasóleo. Os enchidos da Jéssica, da irmã e da mãe já subiram no início do ano, por causa de todas as outras subidas. As tripas, o pimento, o pão, basicamente tudo. Os seus enchidos vão ficar mais caros? Já ficaram, já subiram 50 cêntimos. Desta vez, nesta feira? Não, começamos no início do ano, porque já o ano passado começaram a subir as coisas. A reportagem em Bragança, onde hoje acontece a feira semanal do jornalista da Antena 1, Afonso de Sousa, com os vendedores e compradores muito receosos com aquilo que está para vir, muitos a darem já conta que está muito difícil continuar a vender, continuar a comprar, outros ainda mantêm, apesar do esforço, os preços sem grandes alterações. Foi isso que escutamos nesta reportagem. Estamos a fazer a antena aberta da Antena 1 em direto da Universidade de Évora. Estamos nos claustros da Universidade de Évora, no Colégio do Espírito Santo, bem quase no casco histórico da cidade. Connosco estão nesta mesa que serve de porto de abrigo à rádio Elsa Cristina Vaz e Miguel Rocha de Sousa. São ambos professores de Economia na Universidade de Évora, onde, como disse e volto a frisar, estamos a fazer esta emissão especial da Antena Aberta. Há pouco, não há muito tempo assim, há minutos, o Presidente da República em Lisboa, numa conferência da Ordem dos Economistas na Fundação Carlos de Gulbenkian, desaconselhou a brincar com o fogo. Ou seja, Marcelo Rebelo de Sousa estava a pedir, no fundo, a sublinhar uma ideia que o próprio Governador do Banco de Portugal transmitiu nessa mesma conferência, que é preciso evitar precipitações em decisões monetárias na União Europeia. Bom, e estas palavras, presumo, são palavras que devemos tentar descodificar, e é isso que eu vou pedir a vossa ajuda, professora Elsa. Quando se diz, como o Presidente da República disse esta manhã, não devemos tomar precipitações em matéria monetária na União Europeia. O que é que passará pela cabeça do Presidente da República, mas também como o Governador do Banco de Portugal? Bom, as questões monetárias têm um papel muito importante também para esta parte real e estas declarações que nós acabamos de ouvir lá de cima da feira. Efetivamente, a estabilidade do euro é uma questão que continua a ser muito importante para garantir também a estabilidade fiscal, ou melhor, a estabilidade dos preços e de alguma forma a manutenção do poder de compra do cidadão. E eu penso que nesse sentido precipitações poderão ter implicações muito maiores
na perda de poder de compra do cidadão e na nossa economia. Nós essa tínhamos é uma ouvido a Christine Lagarde, do Banco Central Europeu, dar alguns sinais que este ano os juros, que são essenciais para muitíssimas famílias, se não a maioria das famílias portuguesas, por causa dos créditos à habitação, que têm estado até agora e durante 7 anos têm estado em negativo, em juros negativos, que os juros vão começar a subir. Faz sentido que neste contexto de guerra, professora Elsa, professor Miguel, haja estas alterações que estavam a ser anunciadas antes do conflito? Bem, era o que eu estava a dizer, este aumento dos juros vão aumentar ainda mais as dificuldades das famílias, especialmente aquelas que têm níveis de rendimentos mais baixos, mas repare, que é uma percentagem grande da nossa economia. Sim, repare que a questão dos juros é muito importante e eu lembro-me de bater isto com colegas e tudo mesmo. Antes da guerra já era que se expectava, os juros estavam em mínimos históricos, mesmo baixos, e portanto, e mesmo com a pandemia. E portanto é normal que os juros venham a aumentar para perceber as pessoas e o que é o poder real de compra, é a diferença entre o crescimento no fundo da capacidade, portanto, a diferença do nominal e os preços, portanto, as variações nominais e os preços. E de facto, o que nós temos que evitar é que também que haja um escalar de inflação e que seja tudo indexado e entremos novamente em períodos como foi nos anos 73 e 79, que isso já é expectável. E numa economia de guerra, voltas, isso é normal e é trágico, mas é verdade. Portanto, por exemplo, a Turquia, neste momento, que está ali numa zona charneira entre a Ucrânia e a Rússia, neste momento está com a inflação mensal de 50% ao ano. Ao mês. Professor Miguel Rocha de Sousa, eu vou citar as palavras do Presidente da República. Para que haja mesmo crescimento sustentado no médio e longo prazo e, antes disso, vigor para esta guerra, talvez seja sensato começar por não acirrar mercados e alimentar riscos de estagflação. Tá bem, ok, pronto. Eu posso explicar esta palavra é sempre dura. Estagflação. Estagflação foi o que aconteceu em 73, 79. Portanto, o que é estagflação? Quer dizer, estagnação e inflação. Isso aconteceu na primeira crise petrolífera de 73 e de 79. E de facto isso tem que ser combatido e é difícil de o fazer. Mas repare, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa apela à contenção e apelou à contenção na segurança, apela à contenção económica e tem que o fazer porque é Presidente. Nós, enquanto pensadores livres, podemos dizer atenção que há este risco. Mas, repare, quando nós olhamos para os desafios macroeconómicos, a situação da economia portuguesa, e olhando numa escala macro, se quiser, portanto, ao nível do país, quando nós olhamos para... Há bocado estávamos a falar disto antes de... A questão do investimento. A questão do investimento. Desde 2010 que estamos com o investimento a decair. A formação bruta de capital fixo em Portugal era cerca de 15% do PIB desde 2010 a 2020. Portanto, decaiu. Mas o que é dramático, quando nós olhamos de 2010 para 2020, e já depois no contexto da pandemia, é que a formação líquida, ou seja, o que é de facto investimento, o que é novo investimento, foi negativa. E isso teve um impacto na tendência de crescimento. E, portanto, fala-se em crescimento sustentável e sustentado, etc. Não é só a questão ambiental, atenção. Estamos a falar de crescimento de longo prazo. E, portanto, a tendência de crescimento da economia portuguesa, a partir de 2008 com a crise financeira, depois de 2010 com a crise da zona euro, de facto houve uma quebra. E o que é assustador é que houve mesmo uma reversão. E, portanto, nós temos uma tendência a longo prazo e há ali, de facto, o termo técnico, o filtro de Aldrich Prescott, que é uma coisa que os economistas usam, um paper científico muito famoso, de facto houve ali uma tendência polinomial que depois ajustou e isto é assustador. E atenção, isto tem implicações na vida das pessoas. Traduzindo por miúdos, professora Elsa, nós estamos a partir para um cenário em que temos guerra na Europa, já com desvantagem, tendo em conta este histórico. É certo que o Banco de Portugal divulgou há 2 dias que o crescimento, ou a taxa de crescimento da economia portuguesa não era de descurar. Ultrapassava os 4%, superior ao valor, ao crescimento médio na Europa. Isso poderia dar a indicação de que nem tudo estava tão mal. Agora, é importante nós percebermos que este crescimento ainda é um reflexo de um ponto de partida muito baixo que foi o pós-pandemia. Portanto, nós estávamos numa situação crítica e esse crescimento de 4% reflete, de facto, esse crescimento inicial pós-pandemia. O que significa que com o prolongamento da crise em que nós estamos neste momento, o impacto pode de facto ser significativo. Repare, do ponto de vista, repare, o investimento o que é? A criação de novas empresas, é a reposição
a amortização é só a reposição da capacidade produtiva. E, portanto, se nós tirarmos, é que nós repusemos a capacidade produtiva, mas não criámos nada nova, não pusemos novo. Isso é grave, nós entramos num contexto difícil sem criar nada. Atenção que eu tenho uma visão muito otimista em relação a isto, porque nós estamos na questão da guerra, as grandes invenções fizeram-se durante períodos muito difíceis, e o empreendedorismo resolve muitas destas coisas. Atenção, eu não estou a dizer, e agora, por exemplo, fez-me lembrar o Pedro Passos Coelho. Não, mas eu não estou a dizer para as pessoas emigrarem nada disso, e aliás ainda há pouco também falávamos da questão, por exemplo, a questão dos refugiados da Ucrânia, que neste momento são 2 milhões de almas que vêm para a Europa refugiarem-se, pode vir a ter um impacto muito positivo na economia portuguesa, porque serão mães trabalhadoras dedicadas e tudo mais, que dão o seu apoio, um rejuvenescimento no mercado de trabalho, e isso é extremamente importante, desde que sejam bem incluídas. Pois, a questão é essa, mas é importante que a inclusão seja considerada. O acesso à habitação, o acesso dessas crianças às escolas, que não falam a nossa língua, sim, que já terão há planos dificuldade de que estão a ser desenvolvidos nesse sentido. Vamos a tirar esta discussão também para a dinâmica da participação dos ouvintes. Manuel Guerreiro está connosco ao telefone e ele está em Castro Verde. Bom dia, Manuel. Bom dia para si, para os seus convidados e para todos os ouvintes aí do programa. Quanto aos impactos na nossa economia da guerra, eu creio que os impactos estão a ser arrasadores. Nós temos em constantes aumentos de preços, provocados sobretudo pela questão do combustível, que é, digamos, o resultado mais imediato da guerra e das medidas de retaliação. Mas temos um outro conjunto de fragilidades muito grandes que já tínhamos antes e que a pandemia primeiro e agora a guerra vem pôr a nu. E uma das nossas enormes fragilidades, que vem de há muitos anos, é a falta de cereais. Nós temos como base de alimentação o pão. Nós já não produzimos trigo para fazer pão, nós não produzimos milho, nós não produzimos girassol, nós não produzimos soada para dar ao gado, isto é. Nós temos uma fragilidade resultante, agravada agora com a guerra e com a pandemia, mas resultante de políticas erradas que seguimos durante décadas. Nós abandonámos o nosso aparelho produtivo, tornámos um país completamente dependente. Em certos aspectos, totalmente dependente. As políticas agrícolas comuns são definidas pelos países ricos da União Europeia e os pequenos são obrigados a segui-las. O que é que nos aconteceu? Nós temos muita rede, temos algum vinho, evidentemente que os nossos terrenos onde se produziu o trigo, o milho, o girassol e essas coisas estão ocupados por oliveiras, por amendoeiras, por eucaliptos e coisas dessas. Isso são matérias, são mercadorias que se vendem, mas numa situação de crise, como esta que estamos a viver, os países primeiro satisfazem as suas próprias necessidades e só depois vendem aos excedentes. E os excedentes, como são raros, como que essas mercadorias são cada vez mais raras, são cada vez mais caras. Portanto, nós estamos numa situação, a nossa economia, a nossa sociedade, de uma enorme fragilidade que também ajudámos a criar, não foi só a guerra. Porque nós não fazemos a surda só com azeite. Era exatamente isso que estávamos aqui a dizer nesta mesa. Aí sabem perfeitamente. Nós podemos até exportar azeite. 600 milhões e não sei quantos euros é azeite. Mas a gente não faz a surda só com o azeite. Quanto é que custou? Esses milhões de euros de azeite, quanto é que custaram a produção de cereais? Se calhar o dobro, não é? Portanto, nós temos que mudar a agulha da nossa política para não estarmos sujeitos a estas coisas, não é? E agora, com os combustíveis ainda pior. Não me leva mal, mas sabe. Não me leva mal, Sr. Manuel Guerreiro. Não me leva mal, mas sabe, isto sem... Repara, as grandes decisões da política agrícola comum são obviamente contestáveis e tudo mais. Eu estudei estas decisões e nós estamos sempre dependentes da Europa. Mas há aqui uma coisa que é preciso perceber. Há aqui uma dupla decisão, que é a decisão do que se produz e do que se decide cultivar no terreno. E repara, nós temos que perceber que o milho, o trigo, etc., nem se pode cultivar em todo lado, nem em toda a parte. Isto depende das produtividades que estão no terreno. E, portanto, a agricultura não é uma agricultura que se faça por decreto e, portanto, tem que ser feita assim. E tem que se ir ajustando. Você pode dizer assim, e os agrónomos que estudam a agricultura e tudo mais, às vezes dizem que há a questão do aprovisionamento. E isso é uma questão que até é estratégica do ponto de vista da defesa nacional. Ter estoques de reservas de determinados produtos agrícolas que até podem ser importados e não produzidos em Portugal, mas ter esse estoque previsto para 6 meses, 1 ano ou o que for. Isso não quer dizer que se tenha de produzir cá. Pode ser produzido na União Europeia, mas desde que esteja de alguma maneira previsto. Ou seja, não se pode ter aquela ideia, e há pessoas que me vão matar por isto, mas
o Alentejo não deve ser só trigo, milho, etc. Portanto, há vantagens competitivas estratégicas que nós temos são muito boas. Por exemplo, nós temos o nosso ecossistema de montada é dos melhores que há e, aliás, nós dominamos a nível da cortiça e tudo mais 80% do mercado mundial. Isso é uma vantagem competitiva estratégica que tem um valor acrescentado brutal. O Sr. Manuel Guerreiro dizia bem que a questão do custo dos combustíveis, nós temos, como aconteceu em 73 e 79, nós temos o petróleo a subir tem um custo direto para todas as indústrias e para todas as atividades agrícolas, sejam elas agrícolas, etc., seja o gasóleo agrícola ou não, dá a subida do custo da energia, o custo da produção e depois ainda dá a subida do custo de transporte, portanto vai gerar sempre inflação. E a questão que eu levanto aqui é que as pessoas não podem pensar que a decisão agronómica é eu vou fazer isto porque me apetece, entre aspas, ou atenção, o milho, o trigo, etc., nós não podemos dizer que o Alentejo é o celeiro de Portugal. Eu não estou a dizer que não se produza nem milho nem trigo, mas tem que se olhar para os terrenos e perceber se aqueles terrenos são aptos para fazer ou não. Às vezes as pessoas dizem assim, mas nós devíamos produzir mais trigo em Portugal, mais milho, etc. As produtividades em França ou na Alemanha de determinado tipo de cereais são muito mais elevadas, porque os terrenos são diferentes. Os melhores terrenos para produzir determinados cereais, por exemplo, os Barros de Preço de Beja, são muito mais rentáveis. Ou, por exemplo, vocês vão se rir, em Oeiras, é uma zona ótima para produzir cereais, mas alguém vai fazer ali cereais naquela zona. Porquê? Porque é uma zona estratégica de conhecimento. O imobiliário não deixa. O imobiliário não deixa, sim. Manuel, ficou satisfeito com esta... Provavelmente não. Não, mas eu não me importo continuar a bater com ele. Sr. António Jorge, o seu professor tem alguma razão... Tem alguma razão no que diz. Mas já ganhei o dia. O país não começou agora, sabe? É que essa questão dos terrenos serem ou não apropriados para produzir trigo e milho, isso está testado ao longo da história. Os Barros de Beja eram as melhores terras da Europa para produzir cereais. Simplesmente estão cheias de oliveiras. Algumas até estão cheias de eucaliptos, imagine-se. Porque, na realidade, o que é que aconteceu? Como o trigo deixou de ter valor, porque os países ricos da Europa, como o senhor dizem muito bem, têm uma produtividade muito maior por hectare e, portanto, podem vender mais barato. Deixou de ser rentável aos nossos agricultores semear trigo e milho, eles desviaram-se para outros lados. Ainda por cima, têm subsídios e apoios para fazer outro tipo de agricultura. Portanto, naturalmente, as pessoas vão à procura daquilo que é mais rentável, isso é humano, é perfeitamente perceptível. Agora, a nossa política em Portugal, embora esteja ligada à União Europeia a essas coisas, nós temos que ter em conta os interesses estratégicos, os interesses do país. Como o senhor dizia muito bem, um país que não tem uma capacidade mínima de sobrevivência, está totalmente dependente, nem sequer, até em termos de independência, nem sequer é verdadeiramente uma nação, é uma colónia. Portanto, o que nós temos que ter também é eu tenho que intervir. Sr. Manuel, desculpa lá dizer isto com toda a frontalidade. Não, mas repare, Sr. Manuel... É natural que o senhor não concorde comigo, aliás, a discordância é uma coisa a discordância boa. é saudável, repare, se tivéssemos na Rússia do Sr. Putin, se calhar não podia haver esta discordância, porque não seria sequer permitido. Se fosse só na Rússia do Sr. Putin, estamos a gente bem. O pior é que a discordância é mal alturada um pouco de todo lado. Não estaríamos bem, eu duvido que estivéssemos bem se estivéssemos na Rússia do Sul. Deixe-me dar a oportunidade também ao Luís Lopes. Obrigado, Manuel, bom dia. Bom dia. E vamos agora avançar com o Luís Lopes, que está também aqui no Alentejo, em Beja. Bom dia, Luís. Bom dia, António Jorge, e bom dia a todos e aos professores que estão aí. Pronto, era o seguinte, olha, eu, felizmente ou infelizmente, estou nessas cadeias todas. Sou produtor de ovinos, tenho um talho em Beja, faço distribuição, portanto estou a apanhar com isto por todos os lados. O que é que acontece? Há uma coisa que ninguém fala e que devíamos falar, que era, aqui há uns anos atrás, houve a prospecção de gás e petróleo no Algarve. Ficou tudo esquecido porque passava lá os golfinhos, havia os barcos turísticos, era a poluição que nem sequer se sabia se ia haver ou não e essas coisas todas. Isso era fundamental para termos a nossa independência nestas alturas. Não é só o trigo, o milho e essas coisas. É também Será a independência que era energética. possível termos a independência? Bem, podia resolver... A independência não... Podia ajudar. Não, para a independência não, mas para termos... Mas está a ver, isto servia para alguma coisa, talvez para termos as nossas reservas nacionais. Sabe que há um problema nesse conceito, que é o conceito de independência, porque nós vivemos num mundo interdependente com a globalização, quer dizer, e poderá dizer que é um custo muito grande, mas a interdependência quer dizer que nós dependemos da Europa e a Europa depende de nós, e se calhar isso a professora Elsa também poderá explicar isso. Nós não podemos produzir tudo nem ser independentes em tudo, aliás, há um termo de economia que é autarquia, nós não podemos viver fechados sobre nós. Você ter uma percentagem
que lhe permita Sim. ter alguma independência era importante. E é como termos minas paradas, a exploração por causa que ou criam linces ou criam... escuta, eu gosto do ambiente, que é do ambiente, vive do campo e vive dessas coisas. Mas nestas coisas nós temos que ter líderes... Não produz ovinos em produção sustentável ou não, sabe? Mas sabe, não é na questão de moda. Pois é assim. Nós pensamos que no curto prazo temos a guerra, é uma questão de sobrevivência, mas no muito longo prazo, daqui a 500 anos, os seus netos, trinetos dos seus trinetos vão depender do ambiente e, portanto, se está a produzir ovinos e está a dar cabo do ambiente, temos aqui um problema... As atividades estão interligadas, não podemos ter em conta. Tem que se tentar que os dois mundos coexistam. Não podemos ser radicais e dizer não. A coexistência é importante, aí concordo com o Sr. Luís. Aqui é importante também nós não nos esquecermos que todas as atividades estão interligadas. E a exploração do gás e do petróleo na nossa costa poderia, visto completamente independente, podia ser uma achiga, podia ser uma forma de complementar as nossas reservas. Mas inevitavelmente vai influenciar outras atividades que poderiam ser negativamente influenciadas. A questão do turismo no sul do nosso país é uma fonte enorme de receitas. De riqueza, era o que eu ia dizer. E mesmo de riqueza para as populações que lá vivem. Qualquer iniciativa que possa ter um impacto muito negativo poderia não ser suficiente para compensar. De qualquer forma, eu também acredito que devemos mas olha, os países nórdicos são muito mais evoluídos que nós, economicamente. Eles têm-nos e eu não os vejo ter esse problema. Não, mas era o que eu dizia, devemos testar, avaliar a dimensão dessas reservas, se é que elas existem de facto. Sim. Não, peraí, os estudos foram feitos e até estavam prontos para arrancar, pelo que eu ouvi dizer. Pelo que saí na comunicação social. Mas se calhar os estudos davam um impacto de tal maneira negativo no turismo que não beneficiavam os poucos benefícios do... Você põe 2 ou 3 plataformas petrolíferas. O aumento do custo de vida, como estamos a sofrer, que impacto é que vai ter? Não é só no turismo, Luís, fica a sua pergunta clara. Obrigado por ter vindo partilhar o seu pensamento connosco. Obrigada. Estamos em Évora, na Universidade, com os professores de Economia Elsa Cristina Vaz e Miguel Rocha de Sousa, e há, nesta altura, a possibilidade, julgo eu, de trazer também aqui Artur Campos. O Artur está connosco em Lisboa, julgo que ainda em linha connosco. Bom dia, Artur. Olá, bom dia. Bom dia. Eu tenho o privilégio de ter um amigo economista que, do alto dos seus 76 anos, diz-me que a economia está mais próxima das ciências ocultas do que propriamente das ciências. Os meus convidados já vão rebater isso. Se querem infirmar. Em relação às sanções que nós aplicamos, que o Ocidente aplicou, têm um efeito também sobre quem as aplica, não é? E, portanto, desde logo, o agravamento da inflação. Por isso é que em Versalhes está reunido o Conselho da Europa, ou esteve, para tentar perceber qual o ricochete que essas sanções económicas têm na economia europeia. Eu acho que vai ser uma situação, eu acho que nós não estamos preparados, nem estamos bem a perceber para onde é que nós estamos a caminhar. As sanções podem ainda ter uma particularidade, que é de criar uma fratura no sistema global, de tal forma que a Rússia e a China tenham aqui uma oportunidade de desenhar ou de iniciar uma nova ordem financeira e económica, portanto um novo sistema global que possa, eu não digo substituir, mas talvez competir com o sistema agora vigente. Esta guerra... Bom, essa questão é muito interessante. Mas eu gostaria de continuar, se me permitem, por favor. Eu gostaria de continuar. Deixa-me só interromper já agora, porque eu acho que isso é uma questão extremamente interessante. Porque, por acaso, mas é que eu preferia continuar e depois... Espera um bocadinho, por favor. Já voltamos a ouvir. Já voltamos, sabe porquê? Porque, repare, a questão é que as pessoas dizem que vai criar. Eu acho que já criou. Portanto, nós já estamos com um novo sistema internacional. A Rússia, repare, a China... Isto tem a ver com a questão de segurança internacional. A China, de facto, está no sistema económico como um dominante. Os Estados Unidos, de alguma maneira, interagem com eles e há uma grande dependência económica entre os dois. Mas a China, a nível militar, todos os anos põe
no mar o equivalente à frota naval francesa. Portanto, imagina, pode dizer, os chineses não estão com intenções belicistas, mas voltamos às ciências ocultas. É a questão das bruxas. É a questão, pronto, que lá é. E esta fratura no sistema global de facto já existe, e com a guerra. E voltamos aqui a uma questão que eu acho, isto escapa-nos para a questão da política internacional, que também traz com a economia, e disse bem o Sr. Artur Campos, que a economia não é uma ciência oculta, mas há novos ramos de economia, desde a economia comportamental, desde o estudo estratégico da teoria de jogos, que não tem a ver com os joguinhos de computador, nada disso, tem a ver com o comportamento estratégico entre os agentes. E quando nós olhamos para o que a Rússia tem estado a fazer, nós podemos analisar isto em termos de teoria de jogos, ou seja, o que é que o Sr. Putin vai fazer ou não faz. Repare, ele disse nunca, não vou invadir a Ucrânia, invadiu. Pois. E isso já vinha desde muito antes. Deixe-me ouvir então a conclusão do Artur. O que é que queria mais acrescentar, por favor? Eu vou... tenho aqui algumas coisas para dizer. É que, de facto, esta guerra tem uma vítima, são os povos. São as únicas vítimas desta guerra, que estão a ser instrumentalizados por interesses que são exteriores, são alheios aos interesses dos povos, e, portanto, os povos, de facto, o povo ucraniano e o povo europeu são as vítimas desta guerra. Depois existe aqui uma questão muito interessante, que é a nossa subserviência, da União Europeia, portanto, aos interesses dos americanos, serve apenas, e neste caso vê-se perfeitamente, serve apenas para reforçar a posição global dos Estados Unidos, mas em termos de contexto europeu, o que é que faz? Contribui apenas para nos dividir, contribui para nos empobrecer e, portanto, aprofunda ainda a nossa dependência relativamente aos Estados Unidos. Muito obrigado pela sua participação. Eu peço desculpa de interromper, mas é que realmente estamos em cima do tempo do programa e tenho que dar ainda espaço, por exemplo, a Elsa Cristina Vaz. Não sei se concorda com esta última parte que o Artur aqui disse, um de vocês. Não, o Miguel está aqui perdidinho para eu acho isto repare, eu não vou dizer que há subserviência da União Europeia, é óbvio que não há. A resposta da União Europeia foi fortíssima, embora pudesse ter sido mais além, mas a questão é, nós não estamos... pode vir a ser. Pode vir a ser. E a questão é, nós não devemos excluir um cenário ainda mais complicado do que está para a frente. Eu não quero assustar as pessoas e tenho que se falar em contenção e tudo mais. A mim preocupa-me quando os generais já não falam e contêm as palavras. Portanto, quer dizer que estamos num cenário de guerra que poderá vir a... Não vamos entrar aqui na questão do cenário nuclear, podíamos discutir isso. Sim. Aliás, em comportamento estratégico isso também é debatido. Por exemplo, na Guerra Fria havia 2 jogos, entre aspas, comportamento estratégico. Os Estados tinham incentivos a construir armas. Porquê? Porque depois havia a dissuasão. O segundo jogo era não as usavam. Nós estamos tão fortes que nós vamos usar. A questão aqui com o Sr. Putin é que nós não sabemos o que é que ele vai fazer e, portanto, ele é imprevisível. Eu tenho uma grande convicção que é, como aconteceu, por exemplo, na crise dos mísseis em Cuba, o míssil não foi lançado do lado soviético porque houve uma desobediência dos 3 que lá estavam. Vamos ter que aguardar pelas cenas dos próximos capítulos, infelizmente. Mas a situação não é... Só para terminar, não temos mais tempo. Nós não somos subservientes em relação aos Estados Unidos. Dependemos deles e eles dependem de nós e, portanto, somos um bloco bastante... Numa palavra, Elsa Cristina Vaz, o Governo, para tentar evitar o descalabro ainda maior da economia, o que é que pode fazer? Ser prudente? Tem que ser prudente e tem que também ter um papel nas decisões que forem sendo tomadas em termos da União Europeia, do Conselho Europeu, naturalmente, ou do Conselho da União Europeia, nomeadamente nas regras que foram sendo suspensas ou não suspensas, que permitam aumentar a margem de manobra. Cá estaremos para avaliar na próxima segunda-feira, por exemplo, o que for conhecido entretanto. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado à Universidade de Évora que aqui nos acolheu. Nossos convidados Miguel Rocha de Sousa e Elsa Cristina Vaz. Esta emissão teve coordenação técnica ao longo da semana de Jaime Antunes. Bom dia e bom fim de semana. Antena aberta.